Olá, boa tarde. Meu nome é Dayana e eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre a OmniLife, o que ela tem feito na minha vida. Há muitos anos atrás eu sofria de refluxo menstrual. Há muitos anos, todos os meses, quando vinha minha menstruação, eu sentia dores muito intensas, a ponto de várias vezes a minha pressão baixar, ter que tomar a medicação não segurar no estômago e eu colocar para fora, e ter que entrar com a medicação injetável por não segurar no meu estômago, e eu sentia muitas dores de cólica na barriga, dores nas pernas, dores nas costas, vômito, diarreia também. Minha pressão baixava muito e muitas vezes eu ficava a ponto de desmaiar por conta de tanta dor. E durante de 3 anos para cá, isso foi tornando mais intenso, isso foi ficando mais sério. E eu procurei a ajuda da medicina e eu descobri que estava com endometriose. Até então eu nunca tinha ouvido falar sobre endometriose, apesar de há muitos anos eu já senti isso, mas nenhuma médica tinha me falado a respeito da endometriose. Daí eu comecei a tomar muitas medicações, fiz exames, fiz ultrassonografia, fiz ressonância magnética. E daí na ressonância eu descobri que, além de estar com endometriose, eu ainda possuía dois nódulos, 2 cistos. E a doutora me prescreveu, uma medicação, a qual eu comecei a tomar, que é essa daqui, de Analgésico. Mas essa medicação, ela me causava muitos efeitos colaterais. E eu me sentia muito mal. Inclusive eu tô até aqui com a bula dessa medicação. E praticamente tudo o que está aqui de efeito colateral eu sentia. E o sangramento continuava muitas vezes intensamente, Então assim, essa medicação causava um pouco aumento do peso. O meu humor, ele ficava deprimido. Eu tinha problemas para dormir, eu não dormia mais direito. Eu ficava nervosa. Perda do interesse sexual também. O meu humor ficava muito alterado. Dor de cabeça, enxaqueca, náusea, dor abdominal. O meu cabelo, ele começou a cair. Eu sentia dores nas costas, sentia muito calor. Fraqueza, muita fraqueza, assim, tudo eu me cansava, Ficava muito irritada, ansiedade, depressão, Oscilação do humor. Muitas vezes eu não queria nem sair de casa, eu não queria ir para canto nenhum, eu queria ficar na minha casa, no meu quarto, eu não queria falar com ninguém. Houve uma época que eu tive até que deixar algumas atividades a qual eu fazia, porque eu não conseguia mais. Eu estava muito debilitada, meu humor estava muito alterado e eu ficava muito deprimida com tudo. E eu não queria falar com ninguém, eu não queria responder ninguém, eu não queria responder o WhatsApp, eu não queria falar o telefone, eu não queria ver ninguém. E eu tinha problemas circulatórios, muitas vezes eu já acordava com falta de ar, inflamação no estômago, eu comecei a ter refluxos intensos, o crescimento dos pelos excessivos, pigmentação na pele, assim, eu já tenho alguns problemas de melasma aí, começou a piorar, dor nos meus ossos, ressecamento vaginal. Ou seja, essa medicação é terrível, mas eu precisava tomar, porque eu tinha 2 opções: ou eu tomava a medicação, ou eu sentia muita dor.
E mesmo tomando essa medicação, eu ainda sentia dores, porque a medicação apenas aliviava. E eu não poderia ficar muito tempo em pé, porque quando eu ficava muito tempo em pé, a minha barriga ficava inchada, as minhas pernas inchavam, começava a doer. E a médica falou pra mim, você não vai levar uma vida normal. E de fato eu não tinha uma vida normal. E ela falou que essa doença é incurável, né? No caso, ou eu poderia fazer uma cirurgia, ou tomar algumas outras atitudes, mas a princípio eu ia ficar com a medicação para ver como, né, eu reagiria. Porém, nada estava melhorando e eu sempre tinha que tomar a medicação. Teve uma vez que eu tive que entrar com outra medicação para que parasse o sangramento, porque eu já estava há mais de 3 semanas sangrando e eu já não aguentava mais, e isso era constrangedor. Quando eu pensava que ia parar o sangramento, no outro dia continuava de novo. Quando eu pensava que ia parar, uma vez eu saí com uma roupa branca e eu pensei, não vai vir mais. Quando eu cheguei, eu estava toda suja e assim, isso era constrangedor para mim. E eu falava para Deus, Senhor, eu não aguento, eu tô no meu limite. E teve uma noite que eu falei, realmente, eu conversei muito com Deus e eu falei, Senhor, eu nunca reclamei disso, mas eu não aguento mais tomar essa medicação. Essa medicação tá me fazendo muito mal. E além de eu tomar essa, ainda tinha uma outra, que é esse daqui. Ele é manipulado, natural. Porém, por causa da primeira medicação que eu tomava, eu tinha que tomar esse manipulado, que é para depressão, ansiedade e também serotonina, né? E eu comecei a tomar essa medicação, uma fazia eu ganhar peso, essa outra já começou a fazer com que eu perdesse peso. E eu fiquei me perguntando, eu vou até quando tomar essa medicação? E eu tenho, né, uma amiga e ela sempre me falava, você precisa tomar o FEM, você precisa tomar o FEM, a qual eu já tinha até começado a tomar, mas eu desisti no início. Eu pensei que o medicamento da farmácia ia fazer um efeito melhor na minha vida. Mas, no entanto, ele só ia remediar e eu sempre ia continuar sentindo as mesmas coisas e até piorando, porque a medicação só me debilitava. E quando foi agora em janeiro desse ano, eu pedi para ela uma nutrição para o refluxo, porque eu já dormia sentada, eu não conseguia mais deitar, e eu pedi para ela uma medicação para refluxo, a nutrição. E ela trouxe na minha casa, ela me explicou e eu contei tudo que eu estava passando e ela falou, olha, então ela falou, você precisa tomar mais 2 nutrições, que é o FEM, que é esse para endometriose, que eu recomendo toda mulher tomar, e o Stargen, que é justamente para o humor, para depressão, para auxiliar no sono. E naquele dia eu tomei uma decisão na minha vida. Ela me orientou que eu deixasse as medicações aos poucos, que eu fosse desmamando aos poucos. Mas naquele dia eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não vou tomar essas medicações. E em nome de Jesus eu não vou voltar atrás. E a partir daquele dia, eu, por conta própria, eu decidi tomar somente nutrição. Porém, com muita responsabilidade. Porque eu deixando de tomar a medicação a qual tomava, eu não corria risco de morte, isso era fato. O que aconteceria era que eu ficaria com muitas dores, caso a nutrição não desse certo, e o meu humor totalmente alterado. Mas naquele dia eu decidi e eu comecei. No primeiro dia não foi fácil, no segundo dia também não. No primeiro dia eu não dormi, no segundo dia eu dormi mais ou menos. Na terceira noite eu dormi a noite inteira. E assim, eu quero dizer para vocês que mudou totalmente a minha vida.
eu parei de sentir dores, eu comecei a ter a qualidade do sono melhor, eu não fiquei mais irritada, as dores todas que eu sentia, eu não sentia mais. E era algo assim que eu falava, meu Deus, como pode a medicação da farmácia não fazer esse efeito que uma nutrição que tem vitaminas faz? E eu fiquei encantada, porque o FEM, ele é para cólicas, eu não senti mais cólicas, ele regulou o meu fluxo menstrual, ele melhorou o meu libido, né? Eu tinha dificuldade também nessa área, eu não tive mais TPM. Em relação a TPM, era como se eu estivesse constantemente de TPM. Eu me irritava comigo mesma, eu acordava irritada, eu ficava irritada, tudo me irritava e eu não entendia por quê. E muitas vezes eu não aguentava. Quando eu deixava de tomar medicação para humor, para depressão, qualquer coisa, eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de entrar numa caixinha e ficar. E eu não cheguei a tomar nenhuma caixa inteira de Stargen. A verdade é que eu tomei apenas 20 sachês e isso foi suficiente para que hoje eu estivesse bem. Hoje eu não faço mais o uso do Stargen. Hoje eu não faço mais o uso do AOE, que foi o que eu fiz apenas 19 dias. Eu não dormia mais, eu não conseguia deitar. Se eu deitasse, eu só conseguia dormir deitada por um lado. Tudo que eu comia ficava engasgado aqui. Eu mudei totalmente a minha alimentação, eu não conseguia comer tudo que eu queria. Muitas vezes, muitas noites, para que eu dormisse bem, eu apenas tomava um chá ou um mingau de aveia, para que eu dormisse bem. Mas eu não podia comer qualquer coisa. E o que eu faço uso agora é apenas o FEM, mas eu já diminuí a quantidade ao qual eu tomo. A minha menstruação veio e eu quero dizer que foi totalmente diferente, não foi igual das outras vezes, apenas com o FEM, uma vez ao dia, foi suficiente, eu não senti dor, ele regulou o meu fluxo menstrual. E assim, Deus fez um milagre na minha vida através da OmniLife, porque era inacreditável. Desde os meus 9 anos de idade, eu sofro com, na verdade, endometriose, porque antes eu não sabia o que era. Hoje eu sei que é endometriose. E eu quero dizer para vocês que isso foi libertador. Quero agradecer também a Leide, que foi a que me apresentou. Tem outras pessoas também, né, que me ajudaram, a Silvana, que pediu também para que eu procurasse a Leide, para que eu conhecesse a OmniLife, para que eu fizesse o uso. E eu quero indicar para vocês, principalmente para as mulheres, use o FEM, porque isso vai mudar a sua vida. Amém?